aprender a pesquisar de verdade no mestrado e no doutorado é um processo profundo, exigente e transformador, que vai muito além de cumprir disciplinas, coletar dados ou escrever uma dissertação ou tese. Trata-se de uma mudança de postura intelectual, ética e metodológica diante do conhecimento. Nesse nível de formação, o pesquisador deixa de ser apenas um consumidor de teorias prontas e passa a assumir o papel ativo de alguém que problematiza, questiona, produz e dialoga criticamente com a comunidade científica. No início da pós-graduação, muitos estudantes chegam com a impressão de que pesquisar é apenas procurar artigos, resumir autores consagrados e aplicar um método já validado. No entanto, aprender a pesquisar de verdade significa compreender que a pesquisa nasce de um problema bem formulado, e não apenas de um tema amplo ou de um interesse pessoal genérico. O mestrado e, de forma ainda mais intensa, o doutorado exigem a capacidade de transformar inquietações vagas em perguntas científicas relevantes, delimitadas e justificadas teoricamente. Esse aprendizado demanda tempo, leitura aprofundada e, sobretudo, disposição para revisar ideias iniciais diversas vezes. A leitura, aliás, ocupa um papel central nesse processo. Pesquisar de verdade não é ler de forma apressada ou acumulativa, mas sim desenvolver uma leitura crítica, comparativa e analítica. No mestrado e no doutorado, o pesquisador aprende a identificar pressupostos teóricos, escolhas metodológicas, limites dos estudos e disputas epistemológicas presentes nos textos. Aprende também a reconhecer silêncios, lacunas e contradições na literatura, que muitas vezes são mais produtivos para a pesquisa do que os consensos aparentes. Ler bem é aprender a dialogar com os autores, e não apenas citá-los. Outro aspecto fundamental do aprender a pesquisar de verdade é a compreensão do método como uma escolha fundamentada, e não como uma receita pronta. No nível da pós-graduação estrito sensu, o método deixa de ser apenas uma exigência formal e passa a ser uma ferramenta coerente com o problema de pesquisa, com o referencial teórico e com os objetivos propostos. Isso Esse implica tema é conhecer diferentes abordagens metodológicas, entender suas implicações epistemológicas e assumir, de forma consciente, os limites e as possibilidades de cada escolha. No doutorado, especialmente, espera-se que o pesquisador tenha autonomia para justificar e, quando necessário, tensionar ou adaptar métodos existentes. Aprender a pesquisar de verdade também envolve desenvolver uma relação ética com o conhecimento e com os sujeitos da pesquisa. Isso inclui desde o respeito às normas de integridade científica, como a correta citação de fontes e o combate ao plágio, até o compromisso com a responsabilidade social da pesquisa. No mestrado e no doutorado, o pesquisador passa a compreender que produzir conhecimento não é um ato neutro, toda pesquisa carrega implicações políticas, sociais e simbólicas. Reconhecer essas dimensões é parte essencial da formação científica madura. Além disso, a pós-graduação ensina que a pesquisa é, em grande medida, um exercício de humildade intelectual. Aprender a pesquisar de verdade significa aceitar que o conhecimento é sempre provisório, que hipóteses podem ser refutadas e que críticas fazem parte do processo. O orientador, as bancas, os pareceristas e os colegas não estão ali apenas para avaliar, mas para tensionar argumentos, apontar fragilidades e ampliar horizontes analíticos. Saber lidar com essas críticas de forma construtiva é uma competência que se desenvolve ao longo do mestrado e se aprofunda no doutorado. Outro aprendizado central diz respeito ao tempo da pesquisa. Diferentemente da graduação, em que prazos curtos e tarefas bem definidas predominam, o mestrado e o doutorado exigem planejamento de longo prazo, disciplina e constância. Aprender a pesquisar de verdade é aprender a conviver com a incerteza, com períodos de estagnação aparente e com a sensação de que o trabalho nunca está completamente pronto. Essa experiência, embora desafiadora, contribui para a formação de um pesquisador mais resiliente e consciente dos próprios processos de trabalho. No doutorado, especialmente, espera-se que o pesquisador alcance um nível mais elevado de autonomia intelectual. Isso significa não apenas dominar um campo de estudos, mas também ser capaz de contribuir de forma original para ele. Aprender a pesquisar de verdade, nesse estágio, envolve assumir uma voz própria, posicionar-se teoricamente e sustentar argumentos de maneira consistente. A originalidade, Esse nesse tema contexto, não está necessariamente em inventar algo totalmente novo, mas em oferecer novos olhares, articulações ou aprofundamentos sobre questões relevantes. Por fim, aprender a pesquisar de verdade no mestrado e no doutorado é um processo de formação identitária. Ao longo dessa trajetória, o estudante deixa de se ver apenas como alguém em formação e passa a se reconhecer como pesquisador ou pesquisadora.
Essa identidade se constrói na escrita acadêmica, na participação em eventos científicos, na submissão de artigos, no diálogo com pares e na inserção em grupos de pesquisa. Trata-se de um aprendizado que ultrapassa o título obtido ao final do curso e acompanha o pesquisador ao longo de toda a sua vida acadêmica e profissional. Em síntese, aprender a pesquisar de verdade no mestrado e no doutorado é aprender a pensar cientificamente, a questionar com rigor, a dialogar com a tradição e a produzir conhecimento com responsabilidade e autonomia. É um caminho exigente, por vezes solitário, mas profundamente formador, que transforma não apenas a maneira de pesquisar, mas também a forma de compreender o mundo e de se posicionar nele.